Boa noite. O meu convidado foi jogador de futebol e tem no currículo feitos marcantes. Campeão da Segunda Liga pelo Salgueiros Futebol Clube do Porto, vencedor de 3 Taças de Portugal e 4 Supertaças. Fernando Nelson, ou simplesmente Nelson, como se fez conhecer, pousou as chuteiras e pôs mãos à obra com funções de gestão desportiva. Hoje, aos 50 anos, está cá para nos contar um pouco da sua carreira. Olá, Nelson. Boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar por lhe perguntar quando é que começou a sua aspiração enquanto jogador de futebol? Como é que surgiu? É assim, não se trata bem de uma aspiração. Eu sou oriundo de uma família cujo futebol estava profundamente enraizado. O meu pai foi diretor do Sport Clube Rio Tinto e desde muito cedo nós começámos a conviver com bolas de futebol dentro de casa. O meu irmão mais velho também jogou no Sport Clube Rio Tinto e no Clube Rival, mas de uma forma amadora, e nós também seguimos, de certa forma, o percurso dele, porque nós íamos ver os jogos do meu irmão mais velho, e obviamente depois nas redondezas, naquela altura, na nossa infância, a criança que quisesse ocupar os tempos livres era jogar futebol e pouco mais. E, portanto, Era a prática da era altura? Era a prática decorrente. E, portanto, nesse sentido, nós desde muito cedo começámos com... Sentido então que era uma atividade que já vinha como que uma inspiração do pai, do irmão? Sim. Então foi um bocadinho até natural? Foi natural. E depois o processo em si, quando começo a jogar futebol oficial, foi no Futebol do Porto, comecei com 11 anos, na formação do Futebol do Porto, nos infantis. Mesmo aí nesse percurso que eu tive, da minha formação, a bem dizer, nunca foi uma coisa que eu tivesse a de querer dizer que queria ser profissional de futebol, porque acho que nós, sendo crianças, o que mais nos queremos é divertir e, portanto, não era uma coisa que estivesse marcada. Era um miúdo sempre com a bola no pé? Era sempre. E o que é que dizia a sua mãe? Era, por acaso, futebolisticamente, era aquele jogador que se costumava dizer que driblava tudo e todos. E ao mesmo tempo também tinha uma faceta assim egoísta a jogar. Ah, era? Porque eu dava-me prazer imenso driblar, driblar, até nunca mais acabar. E lá em casa era consensual essa paixão toda pelo futebol? Era, porque pronto, nós tivemos, de certa forma, as minhas irmãs nunca foram... Eu tenho 5 irmãs. 5? Então são 7. Nós somos 8. 8? Espetacular. Se fôssemos vivos éramos 9. Espetacular. E é evidente que as minhas irmãs, quando nós em terra e idade, nunca valorizaram muito, porque claro. Pronto, cada um tinha a sua vida, não é? E futebol não era para as raparigas. Não era para as raparigas, não é? Claro. E depois começaram a valorizar muito mais quando viram que isto já começava a ser uma coisa séria, não é? E evidentemente o meu irmão também, o meu irmão mais velho, até porque o meu irmão mais gêmeo, sou um irmão gêmeo, somos gêmeos falsos, o Albertino, também foi profissional de futebol, como eu. Só que, pronto, passou por clubes como a Académica, o Salgueiros, o Marítimo, aliás, o clube que mais representou foi 7 anos o Marítimo. E, de certa forma, todos nós vivemos, por assim dizer... uns dos outros também, não é? Foi isso mesmo. E, portanto, por inerência, a família foi arrastada. E o pai treinava os filhos em casa? Não, o meu pai nunca treinou. Não aplicava os conhecimentos? Não. O meu pai, a única coisa que queria é que nós fôssemos bem-sucedidos, nada mais. De resto... Quando é que deixa de jogar só por prazer, pela miudagem, e passa a encarar o futebol como, se calhar, algo a atingir num plano mais profissional? Aos 17 anos. Eu com 17 anos, no meu primeiro ano de júnior do Salgueiros, assinei um contrato profissional com o Salgueiros. Na altura o Salgueiros era uma equipa que era profissional, disputava a 2ª Divisão Nacional e com aspirações a subir de divisão, que veio a concretizar-se um ano depois. E, portanto, eu comecei a minha carreira muito cedo, sendo profissional aos 17 anos, tanto é que eu tive que deixar de estudar de dia para passar a estudar de noite e fiz o 12º, que era o ano que me faltava, certo. E filo à noite no Liceu Alexandre Herculano no Porto. E, portanto, só a partir daí é que, de facto, eu comecei a ver o futebol com olhos muito diferentes. E estava no Salgueiros nesta fase, no Salgueiros, não é? estava. Qual era? Era lateral direito? Não, eu fiz a minha formação toda como avançado. Eu era avançado, jogava avançado. Então tinha essa capacidade tanto de estar à frente e fazer os ataques, não, foi engraçado como fazer o suporte ao lateral? Não, foi engraçado porque isto é assim, eu fiz o meu primeiro ano de profissional com os Séniores de Salgueiros, fomos campeões nacionais da 2ª Divisão, mas eu ao mesmo tempo jogava pelos Júniores.
Nesse ano, era? jogava. Porque eu ainda era júnior. Dava uma perninha em cada lado, então. Sim. O que é que acontece? Quando eu subo ao primeiro ano de sénior, com 19 anos, no primeiro treino da época, nós normalmente há um treino de conjunto, costumava ser conjunto, ou seja, uns contra os outros no campo todo. Certo. E o Filipovic, que era o nosso treinador, escalonou as equipas da equipa titular e depois os chamados suplentes, entre aspas, para fazer o conjunto. E depois ele, ao escalonar a equipa, ia colocando os jogadores sucessivamente nos seus lugares. Okay. E sobrava uma posição e um atleta, que era eu, à posição de lateral direito. E o Filipovic falou comigo e disse-me: "Oh Nelson, olha, é só para desarrascar, tu não te importas, não há problema nenhum, estás à vontade, é só para desarrascar." O que é certo é que esse desarrascanço durou a carreira toda, nessa posição. Então, a sua área de conforto veio a revelar-se mesmo ser na posição lateral direita ou brilhou logo ali naquela posição e acabou por ficar? Não, eu brilhei logo ali. Tanto é que eu, passado 15 dias de termos começado a época, fomos fazer a apresentação do Boa Vista no estádio de Bessa, Sim. contra o Boa Vista. Ao intervalo, perdemos esse jogo da apresentação, 3-2, mas ao intervalo estávamos a vencer por 1-0 Boa Vista, em casa de Boa Vista, e foi eu que marquei o gol. Então... E, portanto, isto 15 dias depois, porque eu nunca tinha jogado a lateral direito, nem sabia, não fazia a mínima ideia. Isso também mostra muito a sua capacidade de adaptação, não é? Foi, sim, isso sem dúvida, isso foi. Foi determinante. Foi também isso que determinou o interesse do Futebol Clube do Porto? Nesse caso foi do Sporting. Primeiro foi do Sporting. 82? Não, em 82 foi do Futebol Clube do Porto. Sim, no Futebol Clube do Porto era aquilo que eu lhe dizia. Eu era uma criança que sobressaía muito junto dos outros, mesmo. Eu nunca mais me esqueço, os campos na altura não havia equipas de scouting, como há hoje em dia, certo. Não é? O Futebol Clube do Porto, na altura, o que fazia era, publicava nos jornais os dias e as horas das captações, que normalmente era sempre ao sábado, e era no velhinho campo da Constituição, que hoje se chama o Vitalis Park, que foi remodelado, mas na altura era um campo da origem do Futebol Clube do Porto, onde o Futebol Clube do Porto jogava. Okay. Era um campo pelado e, pronto, apareciam centenas e centenas de crianças, como deve calcular. E eu nunca mais me esqueço que, quando me chegou a minha vez de participar, lá no recrutamento, jogar umas crianças umas contra as outras, eu estive 5 minutos em campo. E fui logo chamado. Então tinha o star quality que a gente costuma chamar nos artistas, estava lá patente, não é? Em 5 minutos foi fácil. Sim, foi muito, eu recordo que foi muito pouco tempo que estive em campo. Claro. E então integra o Porto e a coisa rola muito bem, não é? Sim, eu tive um período de formação muito bom, muito positivo. Depois, na transição de iniciados, a 2 semanas da final contra o Benfica, do Campeonato Nacional de Iniciados, eu fazer um pontapé de bicicleta no estádio de Maia, partiu o rádio e fiquei 2 meses e meio engessado. E na transição de iniciados para juvenis, o treinador dos juvenis dispensou-me na altura. E disse que o meu tio tinha estado parado muito tempo e tal. E nessa altura, pronto, eu saí, fui um ano para Rio Tinto. Não era para ter ido para o Rio Tinto, era para ter ido para o Salgueiros, porque eu entretanto fui ao Salgueiros. Certo. Porque o meu irmão também fez a formação comigo no Futebol Porto. Saímos os dois, curiosamente, do mesmo ano. E o meu irmão é logo contratado para o Salgueiros. E o treinador do Salgueiros, na altura, que era o Mr. Petrónio, queria que eu fosse para lá. Eu fiz um treino. E o primeiro treino que eu fiz, depois de ter tirado o gesso, correu-me tão mal que eu fiquei envergonhado de mim mesmo e não quis ir para lá. Eles insistiram e eu não quis. E então... Mas sentiu que se calhar já vinha cometida aí uma injustiça? Por ter-se talvez sido afastado? No futebol, sim, senti isso. Sentiu esse peso? Senti porque eu era um jogador que era titular da minha equipa, não é? E não via repente, razões passou na transição. a ser uma reserva, não é? Porque a transição, normalmente, nas equipas de futebol de iniciados para juvenis ou de juvenis para júniores, nós transitamos, alteram os treinadores, não é? Não são certo. Os mesmos. E, portanto, o treinador, na altura, também lá não teria o outras conhecia, ideias. provavelmente.
Eu acho que conhecia, mas lá teria outras ideias. Depois eu também não tive uma coisa que me favorecesse, porque tive 2 meses e meio engessado e, portanto, lá teve as suas opções e respeito, não há problema nenhum quanto a isso. Depois, na altura, o Sport Clube Rio Tinto, como eram os meus amigos de infância, fizeram uma pressão muito grande para que eu fosse jogar Claro. para junto deles. Como se estivesse em casa, É como não se estivesse em casa, era Claro. mesmo, era mesmo. E portanto, na altura foi a melhor opção que eu tomei. Foi um ano que correu muitíssimo bem. E não tinha acabado esse ano, e já o Salgueiros novamente, outra vez, do mesmo treinador, do Petrónio, Já dizia, já traga o Nelson. estava a insistir novamente, e então aí eu cedi mesmo e fui para o E Salgueiros. foi para os Salgueiros, não é? E passados, ou seja, isto é o meu segundo ano, eu vou para o Salgueiros no meu segundo ano de juvenil, e depois no ano seguinte, no primeiro ano de júnior, no Salgueiros, eu assino contrato profissional com o Salgueiros. E começa aí. E começa aí a minha aventura profissional. Entretanto, também vai representar a seleção no Mundial de Sub-20, não é? Exatamente, Que se realizou cá. Exatamente. Como é Em que foi 91. essa aventura? Acho que foi um marco Foi um histórico. ponto alto. Foi um ponto alto, foi. Aliás, vai ser sempre designada pela geração de ouro, não só a nossa, como a geração anterior, de 89, que venceu o Mundial na Arábia Saudita. Sim. E depois tivemos o privilégio de podermos realizar o campeonato em Portugal, que foi, sem dúvida nenhuma, um marco histórico nas nossas carreiras e que nos ajudou a catapultar para o futebol nacional e internacional. Eu sei que o jogo da final contra o Brasil foi impróprio para cardíacos, não é? Foi. Foi discutir até ao fim. Como é que foi? Vencemos o Brasil nas grandes penalidades, porque o Brasil era a grande seleção de referência, era a seleção e o Era país a favorita. era a favorita, era o país mais titulado, mas nós, curiosamente, todo o nosso trajeto foi um trajeto incólume. Inclusive, uma outra das grandes favoritas era a Argentina, que tinha calhado no nosso grupo, e nós eliminamos a Argentina com relativa facilidade, que vencemos por 3-0 a Argentina, e, portanto, quem no nosso grupo consegue vencer a Argentina como nós conseguimos vencer, estava meio caminho feito para poder atingir o objetivo que queríamos. Então, vocês foram os vencedores improváveis. Não diria que fomos improváveis, mas éramos designados, como por assim dizer, uns outsiders, não é? Porque havia os tradicionais. Foram uma surpresa. Fomos, de certa forma, alguma surpresa. Embora a seleção de 89 tivesse aberto as portas, por assim dizer, e nós, jogando em casa, obviamente que queríamos muito, pelo menos, chegar à final. Claro. E uma vez lá, depois tudo podia acontecer. E Foi calhou até o ao Brasil, fim. porque já era previsível que o Brasil fosse a equipa que fosse à final, porque de facto tinha uma excelente equipa. E depois foi um jogo para cardíacos, porque foi um jogo muito difícil, Taca-taco. muito taco-taco. Não muito bem jogado, foi mais de luta. E vencemos as grandes penalidades. E isso foi o mais importante, foi ter vencido. Daqui, rumo para o Sporting. Exatamente. E este salto, como é que se deu? Ora bem, eu, no fundo, concretizei um sonho de criança, que era mesmo um sonho de criança, era jogar no Sporting. Ou seja, É o seu clube do coração? é sim, é de família. É sério? É de família, Uau. é de família. E é numa zona que é muito rara, porque lá de onde no eu sou, Porto, no não Porto, é? aquilo é tudo. Não vou Era um dizer, atrevimento. Não vou dizer 90%, mas andar lá perto. A esmagadora tudo, maioria, não é? É tudo Porto. Portistas. É tudo portistas. E, E dizia assim, de peito aberto, que era sim, sportinguista? dizia, sem problema. Espetacular. E o que é que acontece? Na altura, quando surgiu o convite, obviamente que eu fiquei extasiado, não é? Claro. Ia concretizar um sonho e, de facto, a transição entre o Porto e o Salgueiros para Lisboa, uma cidade como Lisboa, e o Sporting, no primeiro ano custou bastante a adaptação a tudo. Sentia que as diferenças no âmbito do trabalho eram muitas? Muitas. Mas havia mais rigidez, menos rigidez? Era mais fácil de jogar? Ou... Como é que eu vou dizer? Havia uma pressão gigantesca que não existia no Salgueiros, Claro. não é? Havia... Mas também já vinha do Porto, não é? Se calhar já sabia que essa pressão estava
quase que assim, enraizada no cerne destes clubes? Não necessariamente, porquê? Porque eu vinha de uma posição, entre aspas, positiva, porque Claro. na formação normalmente nós O reforço é o positivo, não é? e nós vencemos praticamente os jogos quase todos, na formação, quando estive no Futebol do Porto. Portanto, não há, como é que eu vou dizer? Não há uma comparação direta. Não há uma comparação direta porque estamos a falar de realidades distintas. Quando se entra no mundo profissional, tudo se transforma. E depois nós somos avaliados semanalmente, porque é mesmo assim, no futebol nós somos avaliados semanalmente, podemos passar de bestiais a bestas com muita facilidade. A própria cidade em si é uma cidade gigantesca comparada com o Porto, não é? Claro. É o dobro do tamanho. Depois também não tinha carro, na altura que fui para Lisboa. Eu estava a tirar a carta quando eu estava nos Salgueiros e tive que transferir O ensino para Lisboa. para Lisboa. Estive meio ano sem carro, o que prejudicou também bastante, porque estava dependente sempre de tudo o que era transportes públicos, de táxis, de boleios de colegas. Isso a mim mexia-me comigo também, porque eu queria ter a minha independência. Queria ter a minha independência. E, portanto, foi um período difícil, o primeiro ano. Depois, no segundo ano, não. No segundo ano foi, entre aspas, o desabrochar de tudo aquilo com que eu tinha sonhado, que era agarrar o meu lugar, o meu protagonismo, dar-me a conhecer tudo aquilo que eu era capaz, e nesse sentido foi o ano que de facto foi o despoltar por uma carreira que acho que foi extremamente bem conseguida. Foi um período bom? Foi um período bastante bom. Embora individual eu considero que fosse um período bom, coletivamente não, infelizmente, porque nós almejávamos conquistar títulos que o Sporting não conquistava há muitos anos, e do período que lá estive conquistamos 2 taças, o que é manifestamente muito pouco para um clube dessa grandeza. Mas foi um bocadinho desabrochar, porque o Sporting até então pouco ou nada ganhava. Exato. De certa forma, a equipa que eu enquadrei nessa altura era a equipa da esperança, no fundo, e de facto nós sentíamos isso. Os nossos estados, o nosso estado em Alvalade e fora de Alvalade, tínhamos sempre uma massa adepta mesmo muito fervorosa. Essa pressão também adivinha dessas expectativas que tinham no vosso coletivo? Exatamente. E eram legítimas, até porque nós tínhamos uma grande equipa, uma equipa fora de série. E por 2 anos consecutivos morremos na fase final, mesmo na disputa pelo título nacional, que era o grande objetivo na altura. Qual é o sentimento, assim, de morrer na praia à beira do mar? É frustrante mesmo. E mais a mais, jogando no clube do qual eu sou adepto, e depois de tantos anos sem vencer um título e com aquela ansiedade de poder finalmente conseguir dar um título à massa adepta, e depois não conseguir, isso é evidente, fica connosco para o resto da vida. É uma marca, é uma marca negativa. Não se dilui? Dilui-se na parte emotiva, mas na recordação não, porque ela está lá. Não há volta a dar, não é? Não há volta a dar, ficou lá. Tem que se aprender a lidar com essa frustração, não é? O certo é que sai daqui para o Aston Villa e é um dos primeiros jogadores a integrar o campeonato inglês, não é? Sim. Como é que foi a receptividade? Foi excelente. Aliás, na altura, como é que eu vou dizer? Lá em Inglaterra falava-se um bocadinho da falta de integração dos jogadores estrangeiros que chegavam, porque estavam a começar a chegar muitos jogadores estrangeiros à Inglaterra, ainda estávamos no início, e eu de facto integrei muito bem, e era curioso para os jornalistas britânicos, uma das perguntas que me faziam era: como é que tu te adaptaste tão bem? E os outros, alguns que não têm muitas dificuldades. E eu disse, talvez pelo facto a língua era um desses problemas, uma barreira, e eu por acaso não tive esse problema, porque tinha estudado durante 9 anos inglês na escola, facilitou-me imenso a minha integração. Claro. E depois, para além disso, eu gostava, por exemplo, profissionalmente, de jogar muito mais
com o tempo mais frio e mais úmido do que propriamente com sol. E, portanto, ali também estava Tinha as perfeitamente... condições Tinha as condições ideais, então, ideais, não é? tinha. Para além disso, o futebol inglês é, de facto, um mundo à parte de tudo o resto. Não há nada como a Inglaterra. Em termos... Ou seja, eles vivem aquilo verdadeiramente como uma indústria do futebol. Mas uma indústria que é respeitada, que tem regras, que tem... Ética, que tem tudo. E, de facto, para uma coisa, a melhor liga do mundo, sem dúvida nenhuma. Sentiu que estava Eu posso dar um no exemplo. pleno da sua carreira? Sim, sem dúvida nenhuma. Pode-me Eu posso dar um exemplo claro. claro daquilo que eu estou a falar. Por exemplo, na altura, o Aston Villa, nós disputávamos os lugares europeus sempre, dos 5 primeiros para cima. E o nosso objetivo era, num curto espaço de tempo, tentar atacar o título, a Inglaterra. Infelizmente, pronto, não foram dadas essas oportunidades, porque, de certa forma, o projeto que se estava a construir depois diluiu-se, ao fim de 2 anos. Mas no período em que lá estive, fomos sempre às competições europeias, e só para dar um exemplo, imagina, nós perdíamos um jogo em casa, poucos perdíamos, mas acontecia, por exemplo, um ou outro perdermos. E nós tínhamos no final do jogo os adeptos todos apinhados cá fora para darmos autógrafos, para termos fotografias, ou seja... Havia um respeito enquanto atleta, não é? Enquanto atleta, era. Por exemplo, os nossos colegas, por exemplo, acabava o jogo, iam para o bar e estavam lá como se nada se tivesse passado. Foi mais um jogo que aconteceu, perdeu-se, ganhou-se, bebiam as suas cervejolas. Mas isso não significa que não haja um empenho igual como de maneira se nenhuma. demonstra cá, não é? De maneira nenhuma. Enquanto que aqui, não, é tudo vivido de uma forma muito... Como é que eu vou dizer? Obsessiva. A emotividade, não é? A emotividade sobrepõe-se sempre à razão. Que lá é ao contrário. Eles são muito emotivos, isso sem dúvida nenhuma, são muito emotivos, mas acima de tudo a razão prevalece. Mas então há uma avaliação mais de longo curso da prestação dos atletas em vez desta avaliação, como disse há bocadinho, que era semanal. E a gente passa de bestial a besta. Exatamente, é mesmo isso. Não revirar. É mesmo isso. Até porque lá também nós jogámos muitos jogos, mesmo, comparado com Portugal. Por exemplo, nós tínhamos jogo ao fim de semana e depois já tínhamos jogo à quarta-feira. Isto sucedia imensas vezes. Isso também ajuda a nós desligarmos a ficha do jogo que acabamos de realizar. Porque já sabemos que estamos logo o jogo a seguir para retificar aquilo que possa ter corrido mal. Corrido mal. Sentiu, no entanto, o ímpeto de regresso. E voltou ao Futebol Clube do Porto. Regressei porque, na altura, a transformação que existiu, da descontinuidade do projeto que eu acabei de falar, no Aston Villa, trocámos de treinador, o treinador vendeu vários jogadores, eu fui um desses, e na altura estava para regressar para o Sporting, depois as coisas não correram bem, e na altura com as pessoas que lá estavam, e deu-se o meu regresso a Portugal, mas para o Futebol Clube do Porto. E, portanto, obviamente que estando no Futebol do Porto também estava no patamar, quer nacional no topo, como internacional. E, portanto, era um clube igualmente... de igual importância também, não é? De relevância para poder dar continuidade à minha carreira. E ainda se cruzou com o José Mourinho. Exatamente. E também com o Otávio Machado. Cruzei-me com o José Mourinho, primeiro no Sporting. Ainda apanha o Mourinho no Sporting. Com o Bobby Robson. Certo. E depois apanho o Mourinho como treinador principal no favor. Como é que foi essa fase de regresso? De alguma maneira foi talvez o corrigir daquela primeira injustiça daqueles anos em que partiu o braço e ele regressou. Foi, mas de facto o que é que acontece? Não foi uma passagem muito bem sucedida da minha parte, infelizmente. Foi um defraudado de expectativas? Foi defraudado um bocadinho de expectativas, foi. E também me senti, engraçado, também nos cenas senti muita injustiça. Também? Também. Foi curioso. Acima de tudo, aquilo que mais me... Pronto, pela minha passagem no Futebol Clube do Porto, foi uma certa sensação de injustiça por aquilo que eu passei lá nos 4 anos que lá estive. Então... Mas também é de ressalvar que estava num clube enorme, não é? Claro. A alegria para representar o Futebol Clube do Porto também era presente, não é? Claro.
Mas depois, no cômputo profissional, da realização pessoal profissional, isso já não aconteceu. O que é que sente o Nelson, jogador do Futebol Clube do Porto, quando joga contra o Sporting? É uma sensação esquisita, mas acima de tudo profissional e dei sempre o meu melhor, e joguei algumas vezes, dei sempre o meu melhor para que o Futebol Porto vencesse, porque eu naquele momento estava a representar o Futebol Porto. Mas chega a casa e o que é que sente? Sinceramente não sinto nada, a sério. Não, eu sei distinguir... Estamos a distinguir o plano profissional do plano emotivo, sabendo que há um plano emotivo dentro do profissional, não é? Porque quando nós damos o melhor de nós, seja lá em que casa for, há sempre a paixão. E eu, curioso, eu consigo distinguir bem as coisas, não misturo. Não... Fica feliz com ambos as vitórias? Sim, porque nós na vida temos o nosso caminho, não é? E muitas das vezes o nosso caminho nem sempre é como nós desejamos que fosse. Mas, de qualquer das formas, o facto, por exemplo, eu quando regressei, não ter regressado ao Sporting, não invalidava que eu tivesse que terminar a minha carreira. Claro. Não é? Claro. Senão, isto não fazia sentido. E, obviamente, independentemente de ter sido o Futebol do Porto, e eu, jogando contra o Sporting, tenho que vencer o Sporting, nem que jogue no Carcavelos, tenho que vencer o Sporting, porque é o meu opositor. E o meu objetivo, enquanto profissional, é, primeiro que tudo, fazer as coisas profissionalmente, exemplarmente bem. Claro. E para além disso, ajudar a minha equipa, que é o meu grupo e o meu clube, que eu defendo e que dou a minha vida, não é? Claro. É para isso que eu trabalho. E, portanto, independentemente de quem esteja do lado de lá, eu defendo primeiro o meu grupo e a minha equipa. É isso. Na forma como fala, agrega um bocadinho aquela dita racionalidade que falou há pouco em relação ao campeonato inglês, que é só um jogo e exatamente, é as isso águas separam-se e vêm ao próximo, não é? É isso mesmo. Na perfeição, talvez por isso mesmo é que eu me adaptei tão bem à Inglaterra. Então já fazia parte de si essa capacidade racional? Sim. Aliás, por exemplo, também é outra coisa curiosa que eu sempre aconteceu na minha vida, que é, por exemplo, nos momentos festivos, eu fico com muita alegria, mas é uma alegria interior, mas exteriormente não me manifesto, não extravaso, sou discreto. Exatamente. Nas derrotas, é precisamente a mesma coisa. E para mim, a derrota é mais uma forma de eu tentar corrigir aquilo que menos de bom foi feito, não é? E poder catapultar no próximo jogo com uma exibição muito mais conseguida para podermos dar a volta a um resultado que foi negativo. E não faço de uma derrota um drama. É cuidadoso na forma como se sente por natureza ou aprendeu a moderar essa reação por algum motivo de trabalho? Porque era o personagem ideal para estar naquele contexto. Não, eu acho que era natural? Eu acho que tem que ver mais com a personalidade. Tem a ver mais com a personalidade. Porque nós habituámos-nos ao longo de quem assiste futebol e quem gosta, habituámos-nos a ver jogadores altamente emotivos. Quando aliás, sentem o golo, também sentem a derrota. Eu vou dizer, o futebol acima de tudo é emoção. Claro. De racionalidade tem pouco. É evidente que a racionalidade veio, de certa forma, ajudar a regular comportamentos, a desenvolver estratégias também, não é? Estratégias. Aliás, hoje o futebol é extremamente científico, não é? Também mete muita racionalidade, tem muita estatística hoje em dia, mas acima de tudo o futebol nasceu como uma paixão, uma emoção. Isso não desapareceu, não é? O que lhe foi acrescentado foi muita racionalidade. E a racionalidade que eu encontrei em Inglaterra tinha a ver consigo. Tinha a ver comigo. E, portanto, de certa forma, como é que eu vou dizer? Eu não acho que a emoção e a paixão tenham desaparecido. O que foi acrescentado foi muita racionalidade ao futebol. Há uma procura de equidade entre ambas? Não digo que haja uma procura de equidade, mas a racionalidade tem muito que ver, a racionalidade com a sabedoria, o comportamento diário, com a ciência, tem a saber com o estudo, não é? E acho que as pessoas, quando tendem a estudar mais, a ler mais, a aprofundar mais, tornam a ser mais racionais e menos emotivas, que é isso que falta muito no futebol, não é? Ainda falta? Muito. Ainda falta bastante.
Aliás, os casos que eu tenho visto, eu acho que Falta tudo. a ciência veio ajudar, mas a irracionalidade ela permanece. Ela permanece. Mas também a magia que o futebol consegue de agregar massas também vem daí. No fundo, como é que eu vou Só dizer? não pode ser talvez replicada nos comportamentos que são adotados em campo, por exemplo, não é? Porque acabam por ser exemplos. Por exemplo, Inglaterra adotou medidas extremamente gravosas depois dos casos de Heysel e de Hillsborough. O do Heysel foi da final contra a Juventus, daquelas cenas de violência que morreram vários adeptos na final da Liga dos Campeões, entre o Liverpool e a Juventus. E depois em Hillsborough, que novamente penso eu que era o Liverpool que estava a jogar, contra o Sheffield Wednesday, em que morreram vários adeptos esmagados. E eles adotaram medidas mesmo muito restritas, muito severas. E eu, quando cheguei à Inglaterra em 96, não havia casos de violência, não havia invasões de campo, não havia faltas de respeito. Vou dar um exemplo. Não há claques, que para mim é um fator... O que acha das claques? Eu acho que é um fator, como é que eu vou dizer, da perturbação do futebol. E eu, se fosse dirigente desportivo, nacional, eu sinceramente, eu abolia as claques. Acha que em Porque Portugal a Inglaterra funcionou. A Inglaterra não, eu vou dizer, em Portugal não é possível, não é possível. E portanto, isto é só uma mera opinião pessoal. Claro. Em Portugal não é possível. Mas em Inglaterra eles fizeram isso. E funcionou. Mas é curioso quando eles vêm cá, ou quando eles saem do país de origem, as pessoas não veem. comportamentos. As pessoas não veem, mas, por exemplo, não há vedações, como vocês veem, nos campos ingleses, e tem, nos placares publicitários, tem a marca de publicidade, mas por trás, obviamente que o espectador não vê, certo? tem lá as regras fixadas e o que é que elas semiótica implicam. a trabalhar também, não é? Exatamente, para os adeptos. E eles sabem que não podem, porque eles não vão querer ficar sem ver um jogo da equipa que tanto gostam, que seguem para todo lado, Por um ímpeto de que emoção. investem com toda aquela emoção, investem muito dinheiro em tudo aquilo, eles não se querem ver privados de apoiar a equipa e portanto adotam esses comportamentos. Há uma educação desportiva, ao fim e ao cabo, também. Mas é muito rigoroso, mas é mesmo muito rigoroso. As pessoas são presas mesmo. São presas mesmo. As pessoas pagam multas. milhares de Isso libras. é realmente... Ficam privadas de ver um jogo durante muitos anos. Anos? Sim, anos. Foi realmente extremamente corretivo. É. Porquê é que o Nelson, a dada altura, diz não ao Galatasaray? Eu disse não ao Galatasaray por duas circunstâncias. Por causa da família, porque assim, a Turquia, quer queiramos, quer não, na altura, estamos a falar isto há 20 e tal anos atrás, não é a Turquia de hoje, não é? Ainda era um país desconhecido, por assim dizer, em termos futebolísticos, era um país que estava a desabrochar. Pouco ou nada europeu também. Pouco ou nada europeu, não é? Muito muçulmano, com aquelas... criar os meus filhos num ambiente assim, entre aspas, completamente adverso ao nosso estilo ocidental, fez-me sinceramente, como é que eu vou dizer, uma certa, não é repulsa nenhuma, não é? Mas pô-lo alerta que poderia ser um choque cultural demasiado grande. Demasiado grande e poder não conseguir mesmo adaptar-me, não é? Claro. Não sou eu com uma família. Claro. E para além disso, antes o Dimas, nós fomos adversários no campo, não é? Mas fomos companheiros de seleção e o Dimas tinha tido uma experiência que não tinha sido positiva no Fenerbahçe. Sim. E portanto, eu... Contribuiu também. Contribuiu também, não é?
Também é Lembrei-me das importante, não é? palavras dele, lembrei-me Alguém das que tem palavras dele. experiência no terreno e que... Lembrei-me das palavras dele, porque ele tinha ido antes para o Fenerbahçe, porque ele saiu da Juventus e foi para o Fenerbahçe, da Turquia, e não lhe tinha corrido nada bem, a todos os níveis, e eu, sinceramente, pus logo de parte essa hipótese. Então regressa para o Vitória de Setúbal. Foi para na altura. Foi Quando para sai o Vitória do de Setúbal. Porto, não é? Quando Vai sai para do a Porto, Vitória de foi para o Setúbal. exatamente. Mas a coisa não corre muito bem, pá, não? Não. Descem inclusivamente de divisão. Foi um ano mesmo muito difícil, a todos os níveis, em Setúbal. Aliás, o Setúbal, desde essa altura, até hoje, nós se virmos o Setúbal está na Liga 3, sempre foi um clube que viveu muita instabilidade a todos os níveis. Ao nível financeiro, ao nível diretivo, ao nível estrutural, e foi um clube que, de certa forma, não conseguiu acompanhar a evolução dos tempos. E daí estar um bocadinho a sofrer com... Entrou nessa espiral depressiva também, Sim, não é? sim. Até hoje? Sim, até hoje. E nunca saiu dela. E o Nelson, no fundo, também não conseguiu reverter ou contribuir para a reversão dos resultados, neste caso. Não, na altura não, até porque, assim, na altura tínhamos uma equipa muito boa mesmo muito boa, e longe de prever aquilo que iria acontecer. Embora, também, sinceramente, na altura, nessa época, eu não quero esconder-me atrás dos resultados esportivos Claro. e das arbitragens, mas de facto contribuíram também sobremaneira para que... Era um problema as nos arbitragens empurrasse. nessa fase? As coisas, assim, hoje em dia as arbitragens têm mecanismos e ferramentas que no meu tempo não havia, não é? Certo. E que têm ajudado bastante a dar mais transparência, por assim dizer, às decisões dos árbitros. Mesmo nós vemos que com imagens às vezes não é fácil tomar uma decisão, Certo. não é? Às vezes para-se e o VAR está ali e não sabe o que é a decidir. Só para vocês verem que também arbitrar é uma arte muito difícil, mas mesmo muito difícil. E eu compreendo e respeito, tenho um respeito profundo por quem é árbitro. Mas nós sabemos que em todas as áreas há árbitros bons e há árbitros maus, não é? E nessa altura, sinceramente, também contribuíram um bocadinho para que o Vitória de Setúbal, na altura, A arbitragem tivessem... também não estava nos seus melhores ícones. Não. Contribuíram para que o Vitória de Setúbal também não tivesse tido os resultados pretendidos na altura. E como é que entra o futsal aqui na sua vida? O futsal entrou mais como um escape, por assim dizer, porque não era a minha vontade acabar a carreira tão prematuramente, que eu acabei aos 31 anos, a carreira de futebol. Mas a primeira coisa que eu fiz foram duas decisões que eu tomei. Foi fazer um curso de gestão desportiva na Universidade Católica, nesse ano. Foi o primeiro ano que a Universidade Católica Abriu o MBA. E, ao mesmo tempo, lá está, do grupo de amigos do lado de Rio Tinto, que me convidaram para jogar futsal, e eu, porque não? É que o futebol foi toda a minha vida um aspecto presente, e poder manter a forma física, porque eu não queria, obviamente... Sim, isso também é importante, não é? Eu não gosto, nunca paro, eu tenho que fazer sempre atividade física, sempre. Eu gosto da atividade E física. até porque é importante, não é? Nos atletas têm este tipo de investimento físico, não parar. Sim. E isso, aliás, o nível a que eu joguei não nos dá saúde física, antes pelo contrário, retira-nos qualidade de vida e retira-nos saúde. Porque nós, esta exaustão. exatamente, nós levamos o nosso corpo à exaustão extrema. Claro. E isso não nos beneficia em termos de futuro. Agora, eu dentro das minhas possibilidades, tento sempre, desde que acabei a carreira, manter-me sempre no ativo, fazendo atividade física. Faço jogging sozinho ou acompanhado. À sexta-feira jogo sempre com um grupo de amigos no Colégio Cedros, em Gaia, já há 12 anos consecutivos, e portanto, de certa forma, tento e procuro me manter sempre Em atividade. em forma, porque sabemos que não vamos para novos, não é? Não vamos para novos,
e pelo menos ao Temos que envelhecer, calcular as mazelas também, não é? ao envelhecer fazer prevenção, Certo. porque no fundo é fazer prevenção, e ao mesmo tempo envelhecer com alguma qualidade de vida, se puder, não é? Isso era a sua carreira no Rio Tinto. Não, assim, no Rio Tinto não é bem a carreira, aquilo foi mais só e apenas para ajudar o clube na altura, para poder, de certa forma, contribuir para que o clube pudesse ter uma boa campanha, não é? Mas torna-se também responsável pelo futebol sénior Sim, tive 2 anos como vice-presidente e 2 anos como presidente. e também do na clube. formação, não é? Formação e futebol sénior, tudo em Como é que conjunto. surgiu esse desafio? Foi logo de seguida, mal que terminei o curso de Gestão Desportiva na Universidade Católica. Eu conhecia, obviamente, muitíssimo bem o presidente na altura, o Sr. Artur Monteiro, porque o meu pai tinha sido diretor do Sr. Artur Monteiro, e foi muito fácil, porque as vias eram diretas, não é? E, portanto, eles ficaram extremamente agradados com a minha incorporação, e na altura também fiquei feliz por ter incorporado o clube. E pronto, e foi um trajeto, de certa forma, enriquecedor, porque estava sempre habituado e só ao cômputo profissional, não é? E vir para a parte amadora enriquece-nos bastante, porque nós, no fundo, estamos na gênese de tudo que é futebol, não é? Mas sente que conseguiu incrementar também muitos inputs nessa parte mais, vou-lhe chamar amadora, não querendo ser pejorativo, mas sentiu que toda a sua experiência também conseguiu contribuir para que houvesse realmente melhorias no Rio Tinto, à parte também de toda a formação que teve com o MBA? É assim, as melhorias, acima de tudo, elas acontecem quando se tem uma equipa a trabalhar, porque isto, quem está na parte diretiva, também é importante ter uma equipa a trabalhar, claro. Não é uma pessoa que funciona. E, portanto, nesse cômputo, eu individualmente, obviamente, que tentei acrescentar-se o know-how que tinha adquirido durante o período que estive, não é? Profissionalmente. Algumas coisas que eu via que pudessem ser enquadráveis, há muitas outras que não. Certo. Estamos a falar de realidades distintas, mas o pouco que pudesse acrescentar, tentei fazê-lo para poder ajudar. Agora, claro está que é uma outra faceta muito diferente e muito mais exigente. Eu ainda hoje estou nessa posição da gestão, não é? Agora aqui no Clube em Braga, no Domiense. É? Está no Domiense? Sim, sim. Está lá à minha beira. No Domiense. Muito bem. E subimos este ano ao Campeonato de Portugal. Há 5 anos temos um trajeto já bonito, que temos feito. Mas eu, sinceramente, se me dessem a escolher, eu preferia ser jogador de futebol. Se eu pudesse ter sido jogador de futebol até aos 50, tinha sido jogador de futebol até aos 50, porque de facto é a coisa que eu mais gosto de fazer, que mais gostei e que mais prazer me deu. A parte, como é que eu vou dizer, de bastidores, revejo-me nela, mas aí já é diferente, já não há aquele gosto do futebol, não é? Nós fazemos porque estamos a ajudar com algo que nós conhecemos e sabemos e podemos acrescentar algum valor à instituição, mas a parte diretiva é mais difícil, Implica gerir a um outro nível? Implica mais pessoas? Implica com uma estrutura, liderar pessoas, liderar processos, tomar liderar decisões mais decisões muito difíceis, precisamente, tomar decisões muito difíceis mesmo, lidar com o imprevisto que acontece inúmeras vezes, é um sem número de situações que pronto, não vale a pena. Numa perspectiva global, mudava alguma coisa? Em que sentido? No sentido, enquanto jogador, se teria feito alguma coisa diferente do que fez? Se pudesse voltar atrás, mudava de decisões? Ou foi, como tinha de ter sido? Como é que eu estou a tentar dizer? Eu, de certa forma, fiz a minha carreira profissional. Há um aspecto que, pronto, eu se calhar não acompanhei o evoluir também dos tempos.
há um aspecto que talvez aqui equacionasse, que era, eu fiz a minha carreira profissional sem empresário de futebol. Tudo o que eu fiz foi Gerido por si. gerido por mim, eu sempre fui eu que tratei dos meus contratos, quer em Inglaterra, quer aqui em Portugal, com o Sporting, com o Porto, foi eu que fiz tudo sozinho. Talvez no início de carreira, se tivesse tido um empresário, eventualmente poderia eventualmente ter corrido. Como é que eu vou dizer? Não sei se melhor nem se pior, mas pelo menos Estar mais salvaguardado. e teria prolongado mais. Não teria acabado aos 31, seguramente. Certo. Então, E há um eu, papel quando importante. comecei a minha carreira profissional de futebol, também estava a emergir a classe do agente desportivo. Não é? Sim, porque é uma profissão que só agora se fala em larga escala, não é? E hoje em dia tem uma relevância. Hoje em dia há empresas só dedicadas a isso. Hoje tem uma Captação de relevância talento. que naquela altura não estava, porque estava a emergir, não é? Mas já havia o futebol a girar muito à volta Das gentes. das gentes. E eu não me dei conta... Mais individuais. Sim, mais individuais. E eu não me dei conta dessa transformação. Pronto, se calhar, talvez... Talvez tivesse sido aí mal. Mas, no fundo, foi positivo. No fundo foi positivo, obviamente que E sim. valeu a pena. E claro que Isso claro é o que mais valeu. importante. Quanto é que calça? 42. 42, veja lá se eu acertei. Vou-lhe oferecer o miminho. Ah, Não, sim bichas. senhor. É para mim? É para si, é. Ah. Mas tem que abrir para ver se gosta, senão sim? eu troco. Ah, sim senhor. São bonitos, sim senhora. Gosta do nome? Gosto. Gosto do modelo, sim senhora. E serve? Muito bem. 42, não precisa calçar aqui. Mas depois, em casa, experimenta, Ok. tira uma foto e Sim, manda-me que eu quero ver. Tá bem. Combinado? Combinado? Com isto Ok. também agradecer-lhe por ter estado cá. Ok, Se foi um tiver prazer. novidades, venha cá contar-me agora do Domiense, por exemplo. Se Sim, quiser senhor. trazer cá alguém, eu estou cá para receber. senhor, ok. Obrigada, Nelson. Obrigado, foi um prazer. E com isto fechamos o nosso programa. Esperamos por vocês no próximo Jogo de Palavras. Não se esqueçam de clicar naquele sininho do nosso canal, efetivar a subscrição. Esperamos por vocês. Até à próxima semana. Este programa tem o patrocínio de